Gênesis é um evangelho? Sim. Você pode falar que Romanos é um evangelho? Sim. Você pode falar que o Apocalipse é um evangelho? Sim. Você pode falar que a Bíblia inteira é um evangelho? Sim, pode falar. Porque evangelho é a palavra de Deus como um todo. E tem mais. Sabe o que diz João no evangelho dele do Novo Testamento? Fala que se tudo que Jesus fez e se tudo que Jesus falou fossem escritos, quem lembra desse texto? Nem que o mundo inteiro se transformasse em papel, caberia tudo que Jesus fez e tudo que Jesus disse. Então o evangelho é a palavra de Deus. Quando Paulo fala aos romanos, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus, Paulo está dizendo assim, eu não me envergonho do evangelho, que o evangelho é o poder de Deus, e está associado à palavra. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus inteirinha, toda a palavra de Deus é o evangelho. E esse evangelho, essa palavra tem poder. Amém. Amém? Amém. Amém, pessoal? Amém. E eu vou mostrar para você agora o poder da palavra de Deus. Lembra que evangelho é a palavra de Deus inteira, ok? Vou repetir, evangelho é a palavra de Deus inteira. E eu vou mostrar para você agora que Paulo tinha razão quando ele fala do poder do evangelho, quando ele fala do poder da palavra de Deus. Quer ver? Vamos para Gênesis. Eu amo esse assunto é maravilhoso. Você vai ver quanta coisa bonita nós vamos hoje aprender e vamos crescer juntos na fé. Vamos para Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 1 também. E eu vou citando os versos que vamos ler de forma alternada. Repito, Gênesis 1, a partir do verso 1. Atenção, amigos do YouTube, atenção, amigos das redes sociais. E atenção, você que está aqui na igreja. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Paremos aí. Você viu o verso 3? Como é que começa o verso 3? E disse Deus, ou seja, falou Deus. Se Deus disse, se Deus falou, é a palavra dele, não é? Sim. Agora veja o poder dessa palavra. O poder do evangelho. Evangelho é a palavra de Deus inteira. Olha o poder da palavra. Haja luz, e houve luz. Que luz é essa? Todo tipo de luz, todo tipo de energia. Sabia disso? Por exemplo, se Deus não falasse haja luz para haver a luz, não existiria esse microfone, nem os celulares, nem as câmeras, nem a energia elétrica, e nem transmissões. Não haveria computadores, não haveria televisão, não haveria rádio, não haveria internet. Só existe tudo isso porque Deus falou haja luz e houve luz. Mas as pessoas não atribuem a Deus aquilo que Ele merece, que Ele é digno. A gente valoriza o camarada. Ah, quem criou tal? Ele foi não sei quem, não sei quando, em tal época. Ele não teria feito nada se não fosse o haja luz. Então Deus disse, haja luz e houve luz. Gente, essa palavra é tão poderosa. Olha o que Deus criou, a luz. E tem mais. Vamos para o verso 6. Gênesis 1, verso 6. E disse Deus, está vendo aí? Deus falando de novo? E disse Deus, disse o quê? Haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Veja Deus falando, veja o poder da palavra. Ele criou tudo com o poder da sua palavra. Amém, pessoal? Amém. Olha o que diz o verso 9. O 9 diz assim: disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. Disse Deus. Veja Deus falando, está vendo Deus falando? Olha o poder da palavra, olha o poder do evangelho, olha o poder de Deus. E tem mais, olha o verso 11. E disse Deus, olha Deus falando de novo. E disse Deus, produz a terra relva, ervas, que deem semente, árvores frutíferas, e que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Deus falando, tudo foi sendo criado por sua palavra. Olha o verso 14. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Esse poder é extraordinário. Você viu isso?
Disse Deus, haja luzeiros. O que é isso? Deus está falando das estrelas, está falando do sol, está falando da lua. Deus está falando, olha quanta coisa extraordinária. Disse Deus, entenda isso, Deus falando e as coisas sendo criadas. Olha o verso 20. Verso 20. Disse também Deus, povoem-se as águas de enxames e seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Ó Deus falando e criando tudo com sua palavra. Que poder maravilhoso. E eu poderia ficar aqui o tempo todo citando versos que mostram Deus criando com a sua palavra. Agora entenda, quando Paulo diz aos romanos, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, e nós vimos lá em Apocalipse que o Evangelho é eterno, então o Evangelho é tão eterno quanto Deus, então o Evangelho é a palavra de Deus como um todo, e você não pode separar Deus da sua palavra, não pode separar Deus do Evangelho, é uma coisa só, e esse Evangelho, essa palavra é poderosa, e você viu na criação como Deus criou tudo com a sua palavra. Amém. Gente, não é brincadeira não. Deus criou tudo com o poder da sua palavra.